Uma puxa a outra. Patrocínio: Fitofórmula, Espaço Taori, Clínica Roseli Andrade, Espaço Umbu. Apoio: Maria Pimenta, Casa Rô, Caioa, Digital Impressões e Lu Pinheiro Arquiteta. Começa agora mais uma Puxa a Outra e hoje estamos recebendo aqui no nosso sofazinho uma convidada muito esperada. Dá para vir aqui já desde a primeira temporada, já veio até a filha dela que fez um programa super legal com a gente aqui sobre geração Z, geração Y, enfim. E hoje estamos recebendo aqui ela, Thaisa Lemos. Seja bem-vinda a Uma Puxa a Outra. Oi, gente. Obrigada, viu, pelo convite. Tô adorando estar aqui e vamos ver se eu vou superar a expectativa da Maria Eduarda, né? Olha, a gente, já falei, né? Sempre falo isso. A Maria Eduarda, a gente tem maior carinho por ela, maior admiração. E você também tem, né? Então, parabéns, né? Parabéns para você, por teu marido, porque, olha, ela é sensacional. Obrigada. Então, isso diz muito, né? Já sobre você também. As nossas expectativas estão altas com você. Pode também. deixar, vou tentar. Como eu já te disse, ela poderia ser minha filha. É, né? Então vamos lá, gente. Primeira pergunta de hoje. É um tema bem interessante, né? Do terceirão para a vida. É possível carregar as amizades da época de escola e faculdade para a vida adulta? Ou isso é uma ilusão? Como o tempo, a rotina e as mudanças de fase interferem nas relações? Kelly, como é que é isso para você? Me conta. Vocês sabem que eu sempre falo aqui que amor de verdade é amor de amizade, que é aquele que a gente tem simplesmente e as pessoas te aceitam do jeito que você é, com seus problemas. E eu acho que assim, você falou de carregar de escola, né? Eu carrego desde o pré, entendeu? Temos amizade desde sempre. A gente se encontrou, se separou, se encontrou, se separou e a gente está sempre se encontrando. E eu acho que é aquele clichê mesmo, né? A amizade é aquela família que a gente escolhe, que a gente leva pra vida. Eu levo pra vida, eu sou super agregadora, não gosto de perder ninguém pelo meio do caminho. Se alguém sai da minha vida é de livre e espontânea vontade, não é porque eu quero. E eu acho que assim, até a prova disso foi que há uns dias atrás a gente se encontrou, fazia muito tempo que a gente não via. Tinha um dos meus amigos que morava nos Estados Unidos por um bom tempo. E a gente foi viajar quando a gente era adolescente e a gente pegou e refez uma foto de todos que estavam na viagem, a gente se encontrou e aí fica aquela expectativa, nossa, fulano eu não vejo faz tempo, será que vai rolar uma conversa, né? E nossa, faltou tempo, porque a gente conversou muito, a gente estava numa felicidade plena, assim, sabe? Eu acho que os meus amigos são um dos meus pilares de sustentação. Eu sempre estou agregando. Eu levo da infância, eu levo da faculdade, levo dos trabalhos onde eu trabalhei. Então, eu sou super agregadora. Eu acho que sim. A gente intempéries vão acontecer. A gente casa, a gente se separa, a gente viaja, a gente mora longe. Mas, assim, quando a gente tem uma conexão com a pessoa, eu acho que essa conexão ela só aumenta. Então agora, depois de tantos tempos sem vê-los, a gente voltou a se engrenar de novo e estamos todos num grupo aí, marcando outros encontros ainda. Isso é muito legal. E você, tá? Como é que é isso pra você? Então, eu tenho até uma observação, não sei se vocês vão concordar, mas eu acho que essas amizades de escola, de adolescência, de faculdade, ela é pra vida. E elas parecem ser muito mais verdadeiras do que as amizades que vocês fazem depois de adulto. Talvez porque, né, a pessoa tem que dividir opinião ali com o marido, entra uma situação, ela não é só a opinião dela, mas é a opinião de marido, é a opinião de quem ela está convivendo, é a opinião de filho. Então, na minha vida, eu sei que as amizades que eu fiz lá atrás, assim, eu posso ficar 10 anos sem ver, mas quando eu vejo, ela é muito mais verdadeira do que muitos relacionamentos que a gente está no dia a dia, até convivendo mais. Mas a hora que o bicho pega, eu acho que ela traz que você resgata o colo aquele tá lá sentimento. Atrás. É muito confortador, né? Nossa, é muito diferente. É muito diferente. Porque as amizades atuais, elas podem existir por conveniência também. Exato. Né? Então, acho trabalho, acho que é aquela sensaçãozinha, assim. Eu sempre falo para os meus amigos que, assim, existem as amizades sociais,
que você tem que ter, que você tem que fazer, porque você trabalha junto, porque você tem alguma ligação de trabalho, ou porque você realmente está ali numa sociedade, Tem num um casamento, clube, você às vezes numa... tem que ser entendeu? amigo. Você tem que fazer amizade. Só que assim, é aquilo que você falou, né? Quando o bicho pega, aí você tem que... Você sabe com quem você pode contar. E as amizades sociais com adultos são muito maiores do que com Sim. adolescente, que é muito mais verdadeiro, né? Que você não tem Sim. essa obrigação de se relacionar. Exatamente. Por isso que é importante, eu acredito muito, a escolha do lugar onde você vai colocar seu filho para estudar. Acho que é uma escolha, inclusive, primordial. Mas eu levo também muitos amigos, assim, não sou muito próxima hoje em dia, porque eu acho que é do estilo de vida, como você falou. Mas a gente, lá do liceu, principalmente, né? A gente sempre tá olhando para ver se tá todo mundo bem, vivo. O dia que acontece que alguém adoece, a gente teve o caso, né, de uma amiga que faleceu cedo, todo mundo fica empolvoroso, né? Então, é um momento que a gente percebe que ali a união realmente... Eu sempre falo assim, abro lá, tá vivo, tá vivo, tá vivo, tá vivo, tá todo mundo vivo, que bom, mas um dia tá todo mundo vivo, é isso. Mas é verdade, nos perrengues é que a gente consegue. Na minha, quando eu me separei, eu acho que foi depois, quando eu comecei a contar pros meus amigos, nossa, eles me acolheram de uma maneira tão intensa, entendeu? Que todo dia, ligava de manhã, ligava de tarde, pra saber se eu tava melhor, se eu tava melhor. Assim, e fazia tempo que a gente não se via, porque a gente acaba se distanciando. A gente tem filho, um mora em Bertioga, outro mora em São Paulo, mas aí as redes sociais ajudaram bastante. Bastante, né? acredito muito. Incrível isso. Pelo menos manter, né, essa questão de você conseguir olhar se está todo mundo bem, né? Isso. De alguma maneira leva um conforto de está todo mundo bem, então tá bom. E eu acho que antes, às vezes, a vida mesmo separava, né, as pessoas, natural, porque cada um segue um rumo, às vezes muda de cidade, e cada um tem um estilo de vida diferente, isso vai ser natural. Eu acho que o legal da rede social é justamente isso, porque antes você, às vezes, perdia contato, 100% né? esse contato e nunca mais via. A rede social, ela te possibilita ver se aquela pessoa ainda está no seu raio e você tentar se conectar. Mas eu vou muito pro lado da Kelly também, carrego amigas aí de escola, então, assim, minhas amigas de escola foram minhas madrinhas de casamento, eram as pessoas que estão, né, nas piores dores que eu passei recentemente, e é difícil, gente, é esforço, é um esforço do caramba, porque reunir a agenda de todo mundo, é um que tem filho, é um que foi morar fora, é um que trabalha de turno, é um que trabalha... Então, eu acho que e a correria do dia a dia é muito também, maravilhoso, né? Só que tem que ter muito esforço pra gente conseguir manter esse elo mais forte, eu digo, do que só ver se tá vivo, entendeu? De conseguir porque não faz mais parte do seu meio, né? Exatamente, não faz, exatamente. Então, eu noto, assim, que é um esforço muito grande. Semana que vem tem um chá de bebê de uma amiga minha muito querida, da época do trabalho. Chá de bebê só vai quem é amigo, né, gente? Pelo amor de Deus. Não, e é uma bebê muito querida, né? É uma bebê muito desejada. E foi uma história muito legal, porque ela marcou a data, e aí, por motivos de agenda, o marido dela tinha que viajar, ela desmarcou. Então, eu só tô falando, gente, porque o programa vai aparecer depois, tá? Que vai ter acontecido, porque vai ser surpresa. E a gente falou, não vamos deixar passar em branco. Vamos falar que vai tomar um café e a gente faz alguma coisa. E foi uma amizade que veio do trabalho. Ninguém vai. 2 pessoas acho que trabalham ainda na mesma empresa. Várias já mudaram de carreira. Mas a gente sabe o quanto sofre para conseguir se encontrar, gente. É uns 4 meses de antecedência para conseguir. É isso que você falou, né? A gente tem que se entregar um pouco, a gente tem que criar um pouco ocasiões para se encontrar. Eu, assim, depois que eu me casei, depois que o Gael nasceu e tal, eu comecei a fazer uma vez por ano, toda vez, entre Natal e Ano Novo, a gente fazia um encontro de todos os amigos da minha casa. Então, assim, que chegava em novembro, todo mundo já, e aí, quando vai ser? Tá? Então, pelo menos uma vez por ano, a gente estava todo mundo junto. Pra manter. Aí, uma amiga minha falou assim, eu tô com preguiça e tal. Não, tinha que ser você, né, Kelly, pra marcar esse reencontro aí, porque eu já não marcaria mais. Porque dá trabalho, né, Kelly? Aí é um que não pode, reclama, e aí é o outro que vai. Aí você marca, mas o outro ficou com ciúmes, porque ele não podia vir, mas aí você tem que fazer todo meio de campo. Eu sou de amizades longas, mas eu confesso que, por exemplo, desde a pandemia, eu não consegui encontrar com esses amigos, que a gente sempre fazia esses encontros recorrentes. E a gente até falou, foi um assunto, Marco, quando chegou para mim, eu mandei uma mensagem num grupo que a gente tem, obviamente, falei assim, quando é que a gente vai voltar a se escolher?
né? Porque de fato, frase assim, legal, João. porque é uma escolha, Sim. né? E assim, a gente tem a vida atribulada, acho que todo mundo, né, gente? Não é exclusividade de um único ser Com humano. certeza. Todos nós não poderíamos ter mais horários dentro da agenda, mais dias da semana. E quando a gente não escolhe, é porque a gente não escolheu. É prioridade. E eu falo que os meus amigos, eles são meus amigos de verdade, porque eu sempre tive essa opção de estudar e trabalhar muito. Então, eles me puxavam. Eles acreditam em você. Eles acreditam, eles não desistem de mim. Eu ainda assim, eu falei assim, poxa, vocês de fato agora desistiram de todo mundo, né? Porque não encontro com ninguém. Mas assim, acho que é uma questão de escolha, sim. E eu acredito que a gente tem que fazer isso cada vez mais. E quando a gente entra em sintonia com uma pessoa, não é só o emocional, né? Não é só o seu relacionamento afetivo. A gente tem que valorizar, porque o nosso bem maior hoje em dia é o tempo, né? E você ter tempo, estar com as pessoas que fazem realmente a tua vida andar para frente, ou mesmo que de lado, mas de mão dada com você, eu acho que faz toda a diferença. Gente, a gente sempre, né, traz amigos aqui pro tema do programa, porque é para enaltecer, é para falar e... É bom, né? Gostoso. É bom, é leve, todo mundo fala. Vamos para outro tema agora, porque eu não vou dizer que ele é polêmico, a gente vai dar uma opinião aqui pessoal dentro da nossa rotina, não é para entrar, né, em debates políticos, muito pelo contrário, acho que a gente nem tem, como é que se diz? Moral, ou enfim, capacidade. conhecimento público para falar isso, então cada um vai falar da sua própria, né, jornada, mas é sobre a redução da jornada. A redução da jornada de trabalho é um debate global. Você acredita na viabilidade desse modelo dentro, né, do seu contexto atual, que promete mais produtividade e qualidade de vida? Raíssa, você como empresária, que tem 2 empresas, tem filho, tem uma vida corrida, né, tá em vários grupos de negócio, tá em vários lugares. Uma semana de 4 dias daria para você? Então, vamos lá. Uma semana de 4 dias daria, depende da geração primeiro que está trabalhando com você, né? Porque aí envolve a responsabilidade, o comprometimento, a produtividade, para suprir os outros dias que vão ficar de folga, e o modelo de negócio. Então, por exemplo, na agência é super tranquilo, desde que eu esteja com uma equipe bacana e responsável, a gente até já pratica um pouquinho disso, sabe? Sexta-feira é home office, é uma coisa muito mais tranquila, depende da produtividade que a gente tem lá na organização do Trello. Então, por exemplo, vamos matar tudo durante a semana, sexta-feira fica todo mundo tranquilo, se aparecer uma emergência, a gente cobre isso. Então, a gente já está trazendo isso para a realidade da agência, até porque mexe com criatividade, né? Então, assim, a gente quer realmente dar mais liberdade para o pessoal, para fazer horário, para tudo, mas dentro de um limite de responsabilidade, porque a gente tem entregas com clientes, né? Agora, na OZ, seria impossível, porque imagina numa empresa que eu vou ter que dobrar a minha folha de pagamento praticamente para ter mais funcionário, entendeu? Como é que eu vou reduzir uma jornada? Eu não posso aumentar o valor do que eu vendo para poder suprir essa despesa que eu vou ter lá com essa redução. Então, não vai fechar a conta. A conta não fecha. Então, assim, às vezes é trabalhar umas folgas, trabalhar, né, a questão de dar uma parada, de respirar, de dar uma folga a mais, e ir ajustando, mas jamais redução de jornada, porque é um custo que vai aumentar para o empresário. E no setor de alimentação, a gente sabe que é um perrengue, tá tudo muito caro, então a gente trabalha com uma margem ali bem justa, e assim, na minha opinião, não cabe. Tem que ser flexível para ver quais são os setores que dá para aplicar e os setores que não dá. E você falou da faixa etária de os mais novos são mais flexíveis e os mais antigos são mais... Então, os mais novos, eles querem flexibilidade, mas eles não têm tanto comprometimento. Né? Então, depende da sua faixa ali que você vai contratar. Para a agência, eu estou numa faixa legal de responsabilidade. Mas às vezes se eu pego alguém com 18 anos, ele quer trabalhar pouco, ele quer ganhar muito. Ele é especial, é aquela coisa da geração que é especial, né? Não é É justo. um trabalho moderno, né? E aí só vai aumentando o gap, né? Porque automaticamente, se você ainda tem um funcionário que não é tão comprometido, você vai ter quantos para suprir aquela falta de comprometimento que ele está deixando de ter. Eu acho que o Brasil é um problema também, né? Se você for para outros países, como os Estados Unidos, você não vai ter CLT, a pessoa tem que, se ela não trabalha, ela não ganha. Então, você não tem. Então, você falar em 4 horas de jornada, ele vai falar. Ele mesmo talvez não queira, porque ele vai trabalhar por quantas horas? Então, 4 dias.
4 dias, 8 horas. A gente tá falando de 4 vezes 8, 32 horas. É isso? Não, é isso, tem 32 horas. 32 horas, pagando, sei lá, $17 a hora, $20 a hora, ele não vai conseguir se sustentar nos Estados Unidos. Então, veja, esse formato é discutível no Brasil, porque ele vai trabalhar 4 dias e vai receber 3 sem trabalhar. Não. E como é que a gente banca uma situação dessa? Então, eu acho que cabe muito sobre o modelo social de trabalho também do país. Então, eu acabei de voltar de lá e fui pra lá com... eu não vi, desculpa. Gente, eu vou dar uma interrompidinha aqui na Vivi, que a gente vai encerrar o bloco, mas voltamos com esse mesmo tema daqui a pouco. Fica aqui com a gente que uma puxa outra já volta. Não vi. Voltamos com uma puxa outra e o papo aqui está sendo sobre a jornada de trabalho de 4 dias. Vivi, continua falando aí, né, que você está falando um pouco de cultural, estava falando um pouquinho dos Estados Unidos. Eu acredito que os Estados Unidos, por exemplo, é um modelo que demonstra que isso não vai acontecer de forma a partir do trabalhador, porque se o cara não trabalhar, ele não consegue sustentar lá. Um padrão de vida minimamente ali, você vai ter pelo menos $2.500 a $3.000 mensais, vivendo num quartinho ali. Sim. Para sobreviver. Ali, se ele vai querer já alugar uma casa, tudo no mínimo $4.500 mensais. Para ele poder ganhar isso, ele tem que trabalhar minimamente 5, 6 dias. Tem gente que trabalha todos os dias, trabalha uma longa jornada, porque ele ganha por hora. Ou em lugares diferentes até. Lugares diferentes, então faz uma dupla jornada para isso acontecer. E ele não tem CLT, ele tem leis trabalhistas, mas não tem CLT, não tem isso, não tem aquilo outro. Então, é um esforço dele também ser produtivo para se manter no emprego. Coisa que a gente não tem aqui no Brasil. Essa é a grande diferença. Então, por exemplo, uma folha de pagamento hoje, você vai ter que ter, sei lá, 10 funcionários para fazer uma operação funcionar. Desses 10, 4 são extremamente produtivos. Os outros trabalham, mas são extremamente medianos e cumprem tabela. Só que você precisa deles para a operação funcionar. Então, como é que você vai prover uma situação tão de um dia a mais de folga se os outros não produzem o suficiente? Então, você vai gerar uma sobrecarga naqueles que produzem, vão ser muito mais solicitados ali. Então, o processo de insatisfação nisso é muito complexo de você analisar. Então, eu acho que o Brasil não tem tanta maturidade intelectual, profissional, de produtividade, para a gente debater se isso é realmente viável na nossa sociedade. Exatamente porque... Até porque a gente tenta levar isso para dentro. Hoje em dia não precisa de lei, de redução, nem nada. A gente já tenta trazer essa cultura de produtividade para nós, principalmente... Mas assim, você lida com gente que às vezes precisa ganhar muito e mesmo assim não produz. Então tem uma limitação ali até muito de educação, né, de dificuldade de onde mora, de família, de estrutura, de um monte de coisa, e o cara não consegue sair daquilo. Tem limitadores que às vezes não são culpa dele, mas que de alguma maneira impactam. Eu acho que tem uma outra coisa que impacta muito nisso aí, que é o clima que você trabalha, né? A qualidade de saúde emocional dos funcionários. Então, não adianta você colocar em 4 dias se você não mexe nisso na estrutura da tua empresa. Não, né? Tem lugares onde você trabalha que você chega de ruim, porque você pegou trânsito, porque isso e aquilo, e aquele dia não flui, e aquele funcionário o chefe só reclama. Sei lá, eu acho que o compliance dentro da empresa tem que ser muito bem feito. Tem que escutar os funcionários, tem que dar atenção para os assédios, para as coisas, entendeu? E eu acho que melhorar a qualidade do trabalho em si, eu acho que seria muito mais interessante para o Brasil, né? Que é um caso que você falou que é um caso que ainda não tem maturidade. Eu acho que tinha que mudar um pouco essa visão estrutural mesmo, entendeu? Não adianta resolver, vamos ficar um dia em casa, mas aqueles 4 dias vão continuar sendo aquele inferno, então... Você não se sente com vontade de trabalhar. Eu acho que tinha que criar um pertencimento. A empresa tem que criar um pertencimento e você se sinta, vestir a camisa, estou indo lá e ser recompensado por isso. Às vezes não só em dinheiro, em salário, mas assim, se te dá uma satisfação, né? Eu acho que isso impactaria bastante. Faz bastante sentido o que você falou.
complementando o que as meninas falaram, né? O que preocupa muito é a informalidade, né? Talvez entrar num regime desse, talvez aumente a informalidade e isso não vai ser bom nem para o trabalhador, nem para quem está gerando o emprego. Então, talvez promover ambientes de trabalho mais saudáveis, com que não seja um fardo, não precisa interferir na jornada de trabalho, consegue pessoas mais produtivas ali, mais engajadas, e sem sobrecarregar nenhum dos dois lados, né? É lógico que é meu sonho de princesa, né? Também trabalhar 4 dias e ficar... Não, meu sonho de princesa é não trabalhar. Esse é o primeiro, obviamente. Todo mundo. Mas, poxa, lógico que todo mundo gostaria, né, de ter um diazinho a mais, porque pensando aí no parâmetro normal, e aí não vou generalizar, mas ainda mais mulheres, né, que tem aí a tripla, quarta, quinta jornada. Exatamente, né? A grande maioria tem. Acaba que sábado é um dia que você tem que fazer as coisas da sua casa, para sua casa girar a semana inteira. E o outro dia é o domingo que você tá morto, quer descansar. Então falta aquele dia, né? E aí você vai deixar de viver? Não, aí você vai sair, fazer as coisas. Eu geralmente chego segunda-feira mais cansada do que eu entrei. É verdade, acho que o híbrido, né, home office, ou você fazer essa coisa, compensação, eu vou trabalhar mais, eu vou ter um pouco de descanso a mais. Eu acho que tudo isso tinha que ser uma política a ser avaliada. Né? E atrelando com o setor mesmo, né? Porque, por exemplo, serviços, ok, agora comércio, como é que você vai aplicar como isso? Como é que faz isso? Gente, alimentação, tem que abrir. Como é que vai não trabalhar de domingo, que é o dia que você todo mundo folga pede comida? vai contratar outro para poder suprir a folga desse, onde que fica esse custo? Eu acredito que o problema grande também está na questão dos impostos, né? Se talvez a gente tivesse uma carga tributária bem mais moderada, talvez essa discussão se tornasse um pouco mais viável, porque aí você teria deixa de ir para imposto para poder isso, dar qualidade de vida, né? Exatamente. Então, o Brasil não é só caro para manter funcionário, é caro para você pagar imposto, é caro para você importar, é caro. Então, é um grande desafio. É um grande desafio. Tem que ser avaliado, né? A ideia é toda. boa lá, mas talvez não se encaixe aqui. Os a gente impactos, precisa mudar a nossa estrutura para tentar trazer essa ideia nova. Eu acho que a primeira seria cortar imposto. Enquanto a gente viver... impossível não entrar em política, gente. Enquanto a gente não... Eu pensei nisso. Mas assim, enquanto a gente não eliminar o assistencialismo, tanto da cabeça da empresa, quanto da cabeça do próprio ser humano, porque assim, eu venho de uma área que a gente precisa, eu prego que a gente precisa construir o nosso futuro. Eu trabalhar e depender de um assistencialismo, de seja lá qual for, para a gente não citar aqui as empresas, mas uma aposentadoria ou uma ajuda no auxílio-doença, se eu vou trabalhar pensando nisso, gente, necessariamente eu não preciso, concorda que eu não preciso nem dedicar tanto tempo assim, porque eu vou lá, eu fui contratado para isso. Se eu posso fazer 30 e eu vou produzir 20, eu vou ganhar a mesma coisa. Então, isso faz com que a gente seja de fato um pouco mais, a gente vê a população acomodada pelo assistencialismo, porque eu sei que eu tenho exatamente aquilo, eu não preciso fazer. E isso vai desde os cargos públicos até para a parte da empresa privada em si. Eu falo porque lá no escritório, todo mundo sabe que lá para você trabalhar, você é um CNPJ. E a gente, às vezes, nas reuniões, fala assim, se a gente trabalhar 4 horas líquidas no dia, e gente, pensa assim, 4 horas líquidas não é fácil. Acho que eu não consigo trabalhar 4 horas líquidas no dia, com tanta coisa acontecendo. Teoricamente, assim, vou ao toalete, bato lá, volto, solto de novo, vou tomar um café. Se a gente conseguisse trabalhar 4 horas líquidas, seria o suficiente para atender tudo que a gente teria que fazer de demanda. E aí, concorda? Se eu trabalhasse 6, eu conseguiria ficar uma sexta-feira inteira de folga. Sim. Então, o que eu acredito que falta e aí, talvez nem na nossa geração a gente vá conseguir identificar, mas uma alteração da base, e aí desde a questão da redução dos impostos, para que a gente consiga, a pessoa consiga empregar mais pessoas, mas também uma consciência da população que não seja tão dependente desse tipo de movimento. Sabe uma coisa que entra aí, que eu acho bem legal? Além do assistencialismo, é você começar a criar na população a fome de ser melhor, a fome de ter mais, a fome de ter uma condição melhor, de sair dali de onde a sua família inteira viveu a vida inteira e não sei o que lá, e conquistar mais. Então, eu acho que está faltando muita fome em todos os setores. Não é só para gente que às vezes está ok de vida,
mas é para, sabe, classe A, B, C, D. Então tem que trabalhar mais, instigar, né? Assim, você pode mais, você consegue mais, você não precisa morar numa favela a vida inteira, seus filhos não precisam. E criar essa consciência, porque eu acho que tá muito morno, né? Até a questão é que a vida ficou mais fácil depois que você tem um sistema onde te dá dinheiro todos os meses para você ficar em casa. É isso. Eu vejo hoje na construção de buscar pessoas no mercado, que as pessoas falam, eu prefiro ganhar Bolsa Família do que trabalhar, porque... Então, e não tem fome de crescer, né? Então, porque pronto, só isso é o suficiente. É suficiente. E muitas das vezes a gente não é criado para querer isso. A nossa cultura é exatamente essa, olha, filho vai ser... Antigamente era, vai lá, vai casar, ter filho, 2 cachorros, tinha um padrão. Hoje o padrão é, eu faço menos e eu ganho o mínimo ali, né? Então assim... Olha, eu escuto muito, né? Por exemplo, a movimentação do dólar, não vou para Disney. Gente, calma. Mas não é assim. Mas isso interfere em todo o sistema, né? Porque a gente precisa movimentar. A gente vive num país, gente, que a matéria-prima é em abundância. Se a gente, de fato, conseguisse extrair tudo que a gente tem, mas assim, as pessoas precisavam querer. Porque, concorda, hoje todo mundo quer fazer trabalho de escritório. Né? Todo mundo quer estar sentadinho ali no ar-condicionado, com todas as coisas. Isso vai acabar, tá? Gente, a IA tá aí. Sim. Vai acabar. Não tem o que falar, né? E Daqui a um ano a gente já vai estar falando outra coisa aqui nesse programa. E pensa assim, a IA pode chegar, inclusive a Vivi que está aqui com robôs para fazer a colheita, então assim, vai desde a base da pirâmide até uma decisão administrativa. Tudo. Então se a gente não viabilizar isso, a gente vai ficar cada vez mais dependendo de um assistencialismo aqui dentro do país. E no mundo agora, viu? Elon Musk fala isso. Que o mundo terá um salário padrão, né? Será uma renda universal daqui a alguns anos. Eu acho que alguns anos são bem próximos de alguns anos. Eu também tenho essa perspectiva, eu achei um pouco assustador isso. A gente O podia Elon até Musk trazer de tema É essa... assustador, né? Mas é uma realidade muito próxima. Ele me assusta. Mais próxima do que a gente possa imaginar. Mas será que não traria uma sensação igualitária, pelo menos? Mas você sabe, né? Os ricos sempre vão ser mais vamos ricos. continuar sendo os mais ricos. Eles não vão querer se igualizar. Não, mas eles nem vão, porque eles vão tomar conta de toda a IA, né? De todo o processo de controle. O abismo aumenta. O abismo aumenta, é isso. E aí é o grande problema das sociedades em desenvolvimento, né? As diferenças sociais. Quanto maior o abismo, a gente vê o quanto a sociedade não está desenvolvida. E a gente vê isso claramente aqui no Brasil, né? De uns anos para cá, não sei se eu tô com uma visão mais madura disso tudo, ou se de fato seja algo que está acontecendo, mas eu enxergo que esse abismo ele está cada vez mais aumentando, e aí isso leva a gente numa situação assim, muito parecida com até a da Índia, da própria Índia, né? Que tem um abismo muito grande. É uma comunidade que luta ali, né? Assim como o Brasil, para diminuir essas desigualdades sociais e se desenvolver como país. Acho que sempre teve, a gente só está enxergando mais. Também acho, pode ser. Através, né, da mídia mesmo. Gente, eu vou encerrar o bloco. A gente vai vir com um tema mais tranquilinho aí pro próximo e caderno de perguntas. Fica aqui com a gente que uma puxa a outra volta já. Voltamos com o Puxa do Insta. Nose.k diz, ser milênio é mais cool do que a geração Z? Marcas e artistas exploram referências à geração milênio para capturar nostalgia de quem viveu ou curiosidade de quem assistiu de longe. O que vocês acham que explica esse fenômeno? Vivi, o que você pensa disso? Acredito muito que a geração milenial é isso? Que é isso? A gente é old millennial. É old milênio, né? As últimas do milênio, é isso? Não, as primeiras As mesmo. primeiras, então tá, velha mesmo, tá, são as primeiras, tá. Eu vejo assim, a memória, ela sempre é algo que sempre vendeu, tá? A memória sempre vendeu dentro do marketing, tudo que você gera memória, você vende mais. Trazer nostalgia é reviver memórias, então faz a gente consumir mais mesmo. É como se a gente quisesse voltar naquele tempo que a gente acredita que era bem melhor do que o tempo de hoje. Sim. Então, essa sensação de navegar entre realidades no marketing é o que vende, na verdade, é o segredo do marketing, né? Você vender um sonho, você vender uma outra realidade, aquela próxima fase da pessoa. Quanto mais a gente sente isso, mais a gente quer estar lá. Então, por isso que vende bastante e por isso que as marcas usam isso bastante pra gente.
Agora, se a gente é mais cool, a gente é mais legal que eles, a gente viveu uma era sem internet, né? A gente, inclusive, a geração que teve que se adaptar ao digital. A gente foi digitalizado conforme os anos foram se passando. Os nossos pais... Eles viveram essa transição no mercado de trabalho. A gente não, a gente viveu na escola, né? A gente chegou nessa fase aí. Mas eu ainda acho que meus pais, por exemplo, têm mais dificuldades de se conectar ao mundo digital do que eu mesma, por exemplo. Então, são camadas a mais. Então, eu acho que... E eles já nasceram dentro dessas camadas. Então, veja, nós temos um atributo diferenciado mesmo dessa galera. Um esforço maior. Eu acho que nós somos mais legais, sim, do que eles. Trazendo aqui um pouco para nossa área aí da publicidade e do marketing, aproveitando a Thaís aqui, eu acho que a publicidade, a juventude e a publicidade, elas combinam muito, né, gente? Um grande movimento que a publicidade traz é a juventude, a voz da juventude. É pra eles, né? É pra eles porque a juventude, ela tem, né, aquela coisa do que ainda pode acontecer, dos sonhos, dos ideais. E eu acho tão legal. Né? Eu acho tão legal esse movimento agora que traz aí a nossa geração que já tá nos 40 a mais, ou um pouquinho menos, ou um pouquinho mais, enfim. Mas que traz essa geração nossa pro foco novamente. Até porque os tempos mudaram, né? Uma pessoa de 40 anos, eu vejo aquelas coisas no TikTok, às vezes, programa de auditório do Silvio Santos. Pessoa de 20 anos parecia gente com 40, então é outra cabeça também. Então, óbvio, né, que eu vou sempre defender a minha geração, porque eu acho que a gente merece essa defesa mesmo. Fomos analógicos, viramos digitais, estamos no mercado de trabalho e ainda estamos vivendo essa transformação. Então, eu fico alegre mesmo em ver essa coisa infiltrada na cultura. E até recentemente, né, a gente teve o The Town aqui no Brasil, que trouxe aí Backstreet Boys, trouxe Mariah Carey, trouxe Linkin Park. E, cara, quem de nós aqui não foi muito fã desde a época de escola? Com certeza. E é muito interessante ver esse movimento do festival tão cheio, com tantas lineups que trazem essa coisinha quentinha. E trazem qualidade de música, né? Diga-se de passagem. Porque era exatamente isso que eu ia falar, porque as referências mudaram, né? A gente, hoje, a gente não tem absolutamente nada atual que seja próximo ao que a gente viveu. Não dá para comparar música, forma de tudo, de se vestir, de se colocar, de se comportar. Então, assim, as nossas referências mudaram de forma muito extremas. A gente fica com a sensação da nostalgia, e eu acredito que a galera cool fica assim, o que eles viam de sentido nisso? Então, desperta uma curiosidade para entender qual que era a nossa sensação arcaica. Talvez a gente tenha essa sensação com alguma geração anterior, mas tenta despertar, porque de fato hoje, gente, tá tudo diferente. E aí a gente não tem que julgar se está certo ou se está errado, mas a gente também tem que se adaptar a isso. Concorda que pra gente olhar alguma situação hoje ou escutar um estilo musical fere alguns dos nossos, a gente não tem como princípios? Não julgar, não tem como. Mas ó, vou te falar uma coisa, meu pai e minha mãe diziam que eu escutava barulho, e eu tava escutando Renato Russo. Sim, mas aí... Que barulho é esse que você tá escutando? Ia cortar os pulsos, né? Só faltava isso. Imagina os barulhos de hoje. Gente, não, nada contra, mas é difícil pra mim. O que é cultura pra gente, o que é cultura pra eles, né? Assim. Mas eu acho interessante esse movimento de... Isso não acontecia na publicidade há muito tempo, né? Na verdade, eu não sei se aconteceu em algum momento, mas dá uma geração que já passou, né? Porque agora a geração Z já está no mercado de trabalho, enfim, já é consumidora, de uma geração voltar ali para a zona mesmo dentro do holofote. Então E nos trazer como referência, né? Exato. Mas eu acho que é justamente não cringe, isso. Né? Por que a gente é referência hoje? Porque a gente está construindo, a gente constrói. O que a gente vai esperar de construção deles? Tecnologia, eles são excelentes, mas a gente não vive só de tecnologia, a gente vive de pegar, de conviver, de criar em equipe, né? Mas essa ligação pessoal, assim, como a gente não tinha mídias, a gente não tinha isso, a gente ia na casa do amigo, a gente falava, a gente se reunia presencialmente. E hoje você pode fazer isso à distância. Não dá nem para imaginar numa publicidade, por exemplo, o que é o comercial margarina, né? Uma família feliz e tal. Para eles, o que vai tocar neles?
Entendeu? O que Acho que eles a nem gente entendem vai- esse conceito, né? Sim, Não. Porque tá tudo muito individualizado, né? Sim. E assim, eles são uma geração mais egocêntricas. Mais e, né, fechados neles mesmos. E você deve ver, inclusive, na OS, né? Todo mundo numa mesa Sim. com o seu próprio celular. Isso pra mim me fere. Eu olho assim, e muitas das vezes a gente se pega a nós mesmos, né? E aí, quando cai a minha ficha, eu tento virar o celular, porque assim, É um exercício. é um exercício, a gente tá inserido nesse mundo, mas assim, pra mim me choca. Os Então, mas valores vão nós mudar. temos essa consciência. A geração mais nova Não. não tem essa É porque consciência. é normal. É normal. Veja É o Nepal. normal deles. E eles não se sentem desgostosos Não, ou assim, ai, mas tá na Às vezes eles estão, os adolescentes estão sentados, cada um no seu celular. E falando Eles entre estão falando Falando entre eles. no grupo, É muita No jogo, modernidade, né, muita gente? modernidade. E falando em Sensação Nostalgia, vamos aqui pro nosso caderno de perguntas. Eu já expliquei, né, pra vocês, jovens, caderno de perguntas é uma coisa da época dos maias, onde as pessoas pegavam um caderno, escreviam pena. perguntas com uma pena, passavam na sala de aula. Isso era e pra era fazer. assim que a gente sabia da vida dos Gente, outros, né? gente. Não era. E nem quando tinha vida no Essas são Instagram. as redes sociais. Era a nossa rede social, tá? Caderninho. Inclusive, era muito usado como Tinder também, né? Também, que a Porque gente era lá que você já deixava em entregava direta pra ele o caderno. Exatamente. Inclusive É pra verdade. avaliar, né? pra É. fazer, pra Olhar. saber. Daquela era, nota básica. era uma rede social das antigas e a gente traz aí essa nostalgia. Vou mandar um beijo pra Carol, que foi a nossa criadora do caderno de perguntas. Carol, saudade. E vamos para a primeira pergunta. Vou começar com a Vivi. Diga uma marca que existia na sua infância ou na adolescência que os jovens de hoje nunca ouviram falar. Olha, eu joguei no chat GPT pra ele me trazer algumas respostas interessantes, Ela é moderna. né? Eu sou moderna aqui, mas ele falou Tamagotchi, uma coisa bem Não existe interessante. mais? Nossa. Tamagotchi, Não eu não sei sei, se mas existe. olha, ele pode até existir, mas não Outra é... versão, high-tech. Talvez, É. enfim, Tazo, eu Tazo, joguei Tazo, bastante Tazo. Tazo. Quem não sabe, Tazo era uma bolinha assim, que vinha dentro dos salgadinhos, né? A Juliana não sabe Eu o não- que é nunca salgadinho. Não, agora eu lembrei. Tem um Nossa, Cheetos, mas foi ela- muito longe. Agora de roupa, eu gostava do Pacalolo. Pacalolo, essa que eu ia Pacalolo. falar. Não vou trazer aqui, mas Tá bom, passa pra Jô. ótimo. Eu gostava muito, nem sei se existe ainda, mas eu lembro que eu era a menina Lilica Ripilica. Ai, tá. A Lilica ainda a existe, Lilica mas eu acho e que o ela não tá tão Tigor, em né? alta assim É. mais, Mas eu lembro que eu era conhecida, Ju, qual que é a peça da Lilica que você tá utilizando? Então, eu Nossa, muito sempre- patricinha, né? Muito. Patricinha Era. nem deve usar mais. Por isso que Esse o termo Tazo não sei se faz parte usa. da sua vida, entendi. Mas Juliana é muito Patrícia. Ah, Não era. eu pensei na Side Play. Side Play, que era Side um Play. fio-fio, Os fichários. não era? Vocês lembram? Eu não sei, porque eu sou de Campinas, né? Então lá era isso. Agora aqui em Santos... Nossa, fichários. eu lembro. Mas Side Play pra A Side mim Play era a vendia marca. coisas da... Fichário, camiseta, Lorena era um Tunes. pipiu Da Lorena gigante. Tunes, Eu lembro que na época de escola a gente comprou os fichários, eu e minhas amigas, e aí cada uma tinha um diferente, porque não podia repetir. O meu era do Piu Piu, aí o da Bruna era do Tais, e o da outra era do Coelho, lá tinha o dele do vários, Pernalonga, e assim por diante. Nossa, mas era uma loja Foi lá atrás agora. Kelly. Ai, tinha uma loja que eu gostava muito, chamava Lucy in the Sky. Eu não sei se ainda existe ou Que não. legal. Essa eu não conheço. Mas E era eu sou a Patrícia. Lucy in the Sky. Não, mas ela é a Patrícia declarada, a gente já sabia, você tá sendo uma novidade. a Ópera Rock também, que era uma A loja Ópera que eu Rock amava. ainda Tem existe. mais? Ainda existe, mas é Zump difícil. existe? Zump eu não Eu ia sei. falar então eu não Zump sei. também, que era uma marca que eu Zump, adorava. Li, Do raiozinho. Fórum. Fórum Fórum tem. existe. Agora, É. Li e Zump eu não sei. É que a não Fórum sei agora também. já não Ópera é mais, Rock não dá eu sei mais. que tem. Eu lembro que eu comprava na A Zump. Cláudia, Essa da coisa. Planeta, vende. É. Ópera Vende? Rock. Não É, sabia. mas ela tinha uma loja, né? É. Era uma coisa, era uma Acho que marca agora bem entra em diferente. multimarcas, né? Que a gente acha É. nas lojas que vendem multimarcas. Faz sentido. Bom, eu vou trazer uma que todo mundo vai lembrar, que é a Colinos. Não lembro. Colinos virou Sorriso. Pasta de dente. Nossa, Era amarelinho e verdade. verde. Era amarelinho e verde. Mas eles estão vindo com uma nova. Você viu? Colinos Vai mesmo? trazer a Vão Colinos, uma edição Colinos. trazer. É. Uma memória afetiva, né, que não existe mais, a bolacha Fofes. Cara, aquela bolacha conheço, Fofes era não muito boa. É conheço. óbvio, vocês não Também vão não. conhecer, Juliana. Era uma bolacha de ursinho. Eu vou tentar colocar no Instagram Lembrei da de gente. um pacotinho azul. Era azul que vinha e os vermelho. ursinhos, Exato. verdade. Era transparente, Era assim, nessa assim, né? época? Era Não, concorrente não da... lembra do Fórum? Lembro Era de um concorrente da Passatempo. Não, É, não. só que vinha dentro. agora Nossa, tem Fofes também. era muito Eu bom, tenho- gente. Não lembro dessa. Ah, e devem ter outras, mas essas são as que eu lembrei, assim, de Fofes, primeira, então é eu não mesmo. vou... E tem outros bancos, né? Bamerindos, Banco Real, falamos esses dias aí, Você trabalhou no Real, né, João?
Não, mas Nunca a gente sou comentou. Não, ela não é dessa época. Mas temos muitas aí, então eu já vou deixar aí para quem tá assistindo a gente, comenta aí as marcas que vocês ainda lembram e sentem saudades. Se você tivesse casado com quem era fã na adolescência, quem seria de seu marido ou esposa hoje, Kelly? Tom Cruise. Ia estar feliz da vida, Hollywood. Ia ter entrado pra Cientologia. Cientologia. E você tá? Não, pode ser vários. Olha a pessoa! Eu também acho que vou falar mais de gente, um. Brad Pitt, John Bon Jovi, eu acho que esses dois eram... Ih, ó, Bon Jovi e Carol não Se pode a Carol ver. tivesse aqui, ela já ia ficar brava. Ia ficar brava. Não estaria casada com ninguém. Ela é insuportável. Pula, Sim. pula, Juliana. Você não vai. tinha um fã? Não. Não, Um eu nunca ídolo. tive aqueles cartazes, Nunca, mas não. assim... Eu Mas gostava respeito. muito do Ben, Ben McKenzie, né? Do TLC. Achava ele massa. E o Ryan do DLC, ele fazia o Ryan, eu também gostava sempre dele. Eu tenho alguns também, Thaisa. Foi difícil pensar em todos, assim, mas teve 3 que eu gostei muito, assim, na adolescência. Vocês vão ver que eu sou uma pessoa com padrão. Leonardo DiCaprio. Sim, Nunca acho que- gostei. Sempre achei. Ah, ele é gostei. menininha, né? Sem Mas- a- Nunca meio gostei. menina. O Nick do Backstreet Boys, naquela época. Hoje ele tá meio Sim. cansadinho e tal, mas ainda gosto. E o Kaká. Era muito fã do Kaká, adorava o Kaká. O Então vocês já Kaká entenderam que eu gosto jogador? de um cabelinho caidinho, né, gente? Sim. Kaká jogador? Kaká jogador. Príncipe, né? Príncipe. Gente, a gente falou tanto que eu tenho 15 segundos para agradecer a Thaisa. Obrigada. Eu ia encerrar esse programa, tá? Obrigada pela sua presença. Vamos marcar um pra voltar, ela e Maria Eduarda juntas, né? Nossa. Vai ser. Já tá combinado. Pode ter polêmica. Vai ter polêmica. E é isso, gente. Uma puxa outra encerra agora. Até semana que vem. Tchau, tchau. O programa que você acabou de assistir tem o patrocínio de Fitofórmula, Espaço Taori, Clínica Roseli Andrade, Espaço Umbu, Apoio Maria Pimenta, Casa Rô, Caioa,